Boa noite. Sejam bem-vindos para mais um encontro dos estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estudamos aqui o livro Nas Fronteiras da Loucura. É o quarto livro da série sobre obsessão e desobsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho. E estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira o vídeo é publicado após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do Pai Celeste, de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa, que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. E vamos lá colocar hoje, nós vamos estudar somente um capítulo, o capítulo 12. Estamos no estudo 8. O nome do capítulo é Despertamento em Outra Realidade. Então, nesse capítulo hoje, ele vai trazer as histórias, as duas historinhas que ficaram para trás, tanto da menina irmã como do menino que morreu no acidente do carro. Então, a Miranda começa falando que o Bezerra estava fazendo uma prece. Aí ele começa falando que enquanto o sol brilhava lá fora, na unção da prece feita no posto de socorro, uma diamantina claridade envolvente irradiava-se do mensageiro incansável, restaurando-nos as forças, vitalizando-nos para os acontecimentos vindouros. Então, a prece do Bezerra, além de irradiar para o local, também ajuda, né, esses espíritos, esses irmãos que estão trabalhando, a restaurar as forças e vitalizar, para o que ainda vinha para o resto dos dias do carnaval, né? Algumas horas depois, o nosso diretor foi procurado pela irmã Melide, avó da irmã, se vocês lembrarem, que retornava do antigo lar onde a angústia se instalara. Melide narrou que, como os amigos de irmã, se não voltassem a encontrá-la, após procurá-la por longo tempo, cientificaram o ocorrido aos pais da jovem e tentando tranquilizá-los com a alegação de que a mesma não se encontrava a sós no momento que se separou na multidão. Esse argumento, porém, ao invés de acalmar os genitores, mais os inquietou. Que aí eles pensaram que ela, né, alguém que estava junto dela pode ter levado ela para algum local. E aí a mãe dela ficou mais nervosa ainda. E aí a Melide fala que ela tentou interferir junto à mãe aflita, induzindo-a a comunicar-se com a polícia. E passou a noite, aquela confusão, aí já era de dia, quando essa previdência foi tomada. E o genitor foi à cidade, recorrendo à delegacia central, na expectativa de colher quaisquer resultados. Às 9 horas, o cadáver foi encontrado e encaminhado ao necrotério para autópsia e posterior identificação. Logo informado, o pai encaminhou-se para lá, deparando-se com o quadro que o dominou com superlativa aflição. Tratava-se da filhinha morta, que, após autopsiada, o corpo seria liberado para sepultamento. Melide não ficou insensível ao sofrimento do genro, que chegou ao lar impregnado de dor. A filha, surpresa com a notícia, a filha que é a mãe dela, da menina, surpresa com a notícia, foi acometida de pânico, deixando-se abater em terrível desespero. Logo vencida por um desmaio, providenciou-se um médico para ministrar-lhe assistência especializada. A Emelide vai falar que, nos breves momentos em que a síncope a acometeu, procurei falar-lhe, imprimindo ânimo e submissão ante o infortúnio. Então, na hora que ela desmaiou, ela logo se desprendeu do corpo, né? Saiu aquela emancipação da alma, e aí ela tentou conversar com ela. Só que, né, nesse estado aí, a pessoa até, né, não consegue se controlar muito. E aí ela acabou sendo, deram um sedativo nela, e aí ela fala que agora ela está dormindo sob a ação do sedativo. A doutora Bezerra escutou em silêncio e aí propôs: vejamos como passa a irmã. E aí foram lá no local que ela estava lá deitada, porque ela foi levada, lembra? Ela foi levada para dentro desse posto de socorro, desde o momento que foi a confusão lá
na hora que ela estava lá na parte do desencarnado, como encarnada ainda naquela confusão, logo em seguida eles levaram ela para não ter problemas. E aí, quando chegamos próximo ao leito, Miranda conta, o enfermeiro notificou-nos que subitamente a paciente começou a dar sinais de inquietação, como que experimentando forte pesadelo. O mentor aplicou-lhe recursos fluídicos e informou a irmã Melide que era conveniente despertá-la para o primeiro encontro com a realidade, de modo a interromper a comunicação com o lar, onde chegavam os pungentes apelos, quais dardos que a alcançavam, dilacerando as fibras íntimas e fazendo-a reviver as cenas que culminaram com a desencarnação. Essa era a razão por que se encontrava agitada. Então, quanto mais a família gritava e chorava e tudo, ela sentia isso como dardos, que ele fala aqui, que vai dilacerando a fibra íntima. E daí ela andava, com isso ela revivia até essas cenas no final, na hora daquela que ela teve ataque cardíaco, né? Então, aí, a Bezerra fala para isso, para Melídia, aí ela guardou um momento e em recolhimento mental enquanto se ministravam recursos, dispersavam os fluidos soníferos, que no caso ela estava aplicando, ela ficou aguardando recolhimento mental. Então, gemendo, a irmã se despertou, um tanto aturdida, com sinais de disritmia cardíaca, muito pálida e com a respiração ofegante. Então, deixei isso bem grifado aí, gente, porque é para a gente ver como realmente, né, temos tudo que tem o corpo físico, existe lá no nosso corpo espiritual. Então, você vê que ela acordou com sinal de disritmia cardíaca, né, já que ela tinha tido até o ataque do coração, e estava pálida e com a respiração ofegante. Sintomas de quem está, lógico, que está vivo, só que ela está em outro plano e a sensação é a mesma, né? Então, ao tentar assenhorar-se da enfermaria, olhando assim, né, aquele local onde é que ela estava, ela distinguiu a querida vozinha, acercando-se do leito. A surpresa se lhe estampou na face, e sem qualquer receio, estendeu os braços e falou vagarosamente: Deus meu, estou sonhando. Vovó querida, ajude-me. E o nobre espírito acercou-se quanto pôde e enlaçou-a com indescritível ternura em silêncio. Ergueu-lhe a cabeça e o tórax e os apoiou no regaço. A moça, dando-se conta da presença inconfundível da familiar amada, queixou-se em tom de súplica. Fui raptada e querem matar-me. Tenho muito medo. Quero voltar para casa. E começou a chorar, rompeu em pranto. Sem se perturbar de forma alguma, a avó apareceu niná-la e respondeu pausadamente, a fim de facultar-lhe um registro lúcido. O rapto não se consumou, meu bem. Tudo está bem. Estamos juntas. Você voltará para casa logo mais. Agora se acalme e lembre-se da oração. Então, uma coisa mais importante nesse momento é a pessoa lembrar sempre da oração nos momentos de desespero, mesmo desencarnado, né? Que é, de qualquer maneira, a oração sempre vai fazer efeito. Então, denotando menos pavor sobre a indução magnética da palavra e da irradiação calmante que recebia, aí ela perguntou: Eu estou sonhando com você, vovó? Que bom. Aí a avó fala: De certo modo, você está despertando de um sonho demorado no corpo, a fim de atentar-se na realidade maior da vida. Aí ela se assustou um pouco e retrucou: Eu digo sonho porque você já morreu. Aí a avó fala: Que palavra imprópria é a morte? Em considerando que não existe o aniquilamento, e sim o fechar-se de um ciclo restrito de vida para abrir-se outro, muito mais amplo. E a menina fala, eu sei, confirmou ainda com dispneia, ainda estava com falta de ar, né? Mas sucede que você já não pertence ao número dos que se encontram na Terra. E aí a avó fala, por largos séculos pertenceremos à Terra, nosso país de origem. O corpo é veste frágil que se rompe, libertando o ser espiritual, que é indestrutível. Você agora, filhinha, ficará comigo respirando novo ar, longe da doença, do medo, da aflição, que logo baterão em retirada. Você está viva, não esqueça, e lúcida, sob carinhoso amparo de Deus. Aí a menina começa a chorar, amiga, eu não quero morrer, vovó. Meio com receio, já tava desconfiando, né, cara? A história não era bem aquela. Aí ela, não morrerá, minha querida, você está livre, viva, já venceu a morte. A moça pareceu desmaiar, mas balbuciou. Eu quero ir para casa, mamãe, papai. Aí foi
quase que dormindo, né? Aí a avó fala: irá sim, iremos juntas. Tudo está bem. Encontramos mergulhadas no amor de Deus, que nunca nos desampara. Durma, esquecendo as aflições do mundo para sonhar com as alegrias do céu. Ela colocou a cabeça da irmã sobre a almofada, levantou-se e ficou contemplando. O sono dela era intercortado de soluços. O benfeitor começou a aplicar energias sedativas que anestesiaram o espírito, precatando-o dos sofrimentos e apelos vigorosos que por algum tempo chegariam dos pais. Então, ele estava meio que fazendo uma na proteção, para que ela não, ela estivesse bem sedada, é o que eles chamam de sonoterapia, né? Que eles mantêm o espírito dormindo para que ele não fique sentindo, e dormindo assim, enquanto tem vezes que o sono é mais profundo, para que não fique sentindo e recebendo esses dardos que eles falam dos encarnados chorando aqui em desespero. Aí o Miranda fala que depois eles foram à residência da família de Hermance, seguindo a capela onde seus despojos carnais eram velados. E o mentor, auxiliando os pais apalermados, que estão, né, que as pessoas ficam até assim, sem chão, né, infundiu-lhes ânimo, robustecendo-os com forças que lhes propiciassem alento para os testemunhos purificadores. Graças à vigilância da irmã Melide e de mais alguns cooperadores do nosso grupo, que passaram a assistir o corpo vencido, desde a hora em que se consumou o crime, este não foi vampirizado nas suas últimas energias por espíritos inditosos. E porque tudo estivesse sob devido e salutar controle, retornamos à sede. Aí eles vão lá para a sede do posto-socorro. Nesse intervalo, por solicitação de Dona Ruth, que era a avó do Fábio, do menino no acidente, estivemos acompanhando o processo de adaptação dos jovens acidentados. O atendente Agenor comunicou-nos a retirada do veículo do mangue e a condução dos corpos para o necrotério. O mentor permaneceu na enfermaria pelo período em que tinha andamento a necrópsia para identificação da causa-morte. Observamos que os espíritos, mesmo distanciados dos corpos que se faziam examinados, retratavam as ocorrências que os afetavam, provocando sensações cruciantes. Então, estavam lá também acolhidos no plano, né, que eles foram socorridos, mas, mesmo distante do corpo, eles estavam sentindo o que estava sendo feito no corpo, que estavam muito ligados ainda, e sabe que não tinha nem acontecido ainda o desligamento completo. Aí tem essa foto que vai aparecer depois também no estudo do capítulo 16, mas eu já tinha pegado, que aí eles colocam eles aqui olhando os espíritos todos dormindo no chão aqui, vocês veem, a gente vê, né? E eles estão ali comentando, né? Comentando sobre isso. Então, Fábio, seu amigo, encontrava-se em recuperação através da terapia do sono. Aí ele explica de um amigo, que vai aparecer mais depois no outro capítulo, que os dois também, os dois que estavam mais ou menos com merecimento de estar sendo acolhidos, né, que estão menos comprometidos. Então, ambos se apresentavam agitados. Estavam todos agitados, né? Agora, o motorista, que foi, né, envolvido, por ser envolvido em maior responsabilidade, ele manteve-se em sono agitado por todo o tempo. Devido às fortes vinculações com a matéria, experimentava as dores que lhe advinham da autópsia, de que o corpo era objeto. Então, embora contido por enfermeiros diligentes, ele foi sentindo, né, o sofrimento dos cortes, da serração, profundos golpes nos tecidos e costuras. Então, tudo que é cortando tecido e costurando tudo, ele foi sentindo aquilo tudo. Aí o Miranda comenta: recordemos que se encontrava sob amparo, não ficando, todavia, isento a responsabilidade pelos erros que a juventude leviana lhe facultara. Em autópsias, muitos espíritos que se deixaram dominar pelos apetites grosseiros e se fixam apenas no corpo, quando não fazem jus à assistência especializada, enlouquecem de dor, demorando-se sob os efeitos lentos do processo a que foram submetidos nos seus despojos. Desse modo, cada um dos jovens, apesar de todos haverem desencarnado juntos no mesmo momento, experimentava sensações. Cada um dos jovens experimentava sensações de acordo com os títulos que os que conduziam, de beneficência e amor ou de extravagância e truculência. As autópsias demoraram mais de uma hora, durante a qual a assistência do bem procurou diminuir o sofrimento dos recém-chegados. Então, estava tentando ali ajudar de alguma maneira, né? E aí o Fábio, que é o neto da Ruth, por ser menos comprometido, porque já comentou que ele estava no início, né, que começando a se envolver com drogas,
Ele recebeu mais alta dose de anestésico, vivendo o drama psiquicamente, um pouco mais liberado das dores carnais que os outros. Então ele tinha um certo merecimento. Esse anestésico, lógico que é um anestésico ali dos passos, né? Que ele recebeu bastante dose. Só que também nem era só porque ele recebeu, porque também ele estava sendo receptivo àquilo, né? Era um espírito que não estava tão preso com a matéria, com prazer, com isso, com todas aquelas coisas que a gente já comentou aqui. E ele, no caso, recebeu e recebia e absorvia. E aí o Miranda fala que, passada essa fase, voltaram ao sono, embora em agitação. Então, estavam todos agitados. Então, antes da gente fazer os primeiros comentários, temos aqui uma referência em relação sobre essa história de que cada um carrega. Sabe que a gente, né, por cada espírito vai ter, todos morreram juntos, mas cada um vai ter diferença? Eu dei no livro Boa Nova, o Humberto de Campos com Chico Xavier, tem um trechinho de Tomé conversando com Jesus. Aí Tomé pergunta: Mestre, qual será então a nossa senha? Está falando em relação em relação a mostrar o exemplo para os outros. Aí ele fala: qual é a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? E Jesus fala: a nossa senha é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o do amor que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer, no âmbito das suas falsas grandezas. Então, essa última frase aí, vamos dizer, que reforça mais, é que tudo que a gente faz também, a gente pode, vai fazer o bem, mas, assim, a gente triunfa, não somente pelo bem que a gente faz, não, mas também por aquilo que a gente deixa de fazer, que possa provocar um mal para outra pessoa. Então, agora vamos dar uma paradinha para a gente comentar, porque hoje a gente está com um capítulo só. E aí eu quero ver com vocês se vocês têm alguma dúvida em relação aos assuntos que foram falados. As impressões, né, que ficam do corpo físico, né, quando a pessoa desencarna, né, de imediato, assim, são muito fortes, né? Quanto mais apegado à matéria, mais impressões o espírito vai ter, né? As orações, por isso que é importante, né? Muito, não é assim muito fácil, né? Num momento como esse, como a da menina, né? Que foi uma tragédia, né? É muito difícil para uma família se equilibrar, mas o, a oração, né? Nesse momento seria um, uma medicação para ela no mundo espiritual e para a própria família, né? Porque quanto mais envolvidos no desespero, né, pior a coisa vai ficando, né? Tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, né? E Chico, ele sempre fala isso, né? Que as lágrimas, quando elas são de esperanças, né? Esperanças num reencontro, esperança na crença da imortalidade da alma, elas fazem bem para os desencarnados, né? Porque são aquelas lágrimas de saudade, mas de uma saudade com esperança. Agora, quando as lágrimas elas refletem dor, refletem o inconformismo com os desígnios de Deus, né? Que nós não temos, né? Essa capacidade de, de sondar, né? Esses desígnios, né? Nós estamos no mundo de expiações de provas, então a gente ainda não está capacitado, nem em regra, né? Não quer dizer que não estejamos, não tenham exceções, mas essas lágrimas, nesse contexto, elas podem fazer muito mal aos desencarnados.
assim como fazem mal para os encarnados. Então, essa lição do Chico ela é muito importante. Então, por mais que nós estejamos, né, convivendo com uma tragédia familiar, né, mais equilíbrio, quanto mais equilíbrio a gente consegue ter, apesar dessas situações, melhor para a gente e principalmente para os espíritos. Então, o espiritismo ele traz esse benefício também para a gente, né? Dessa, dessa forma de encarar uma tragédia, né? Porque nós não estamos, muitas vezes, as tragédias, na maioria das vezes, eu acredito, né? Elas estão nos nossos planejamentos, né? De toda a família, todos os envolvidos, né? Todos já vêm com esse planejamento para que essa tragédia aconteça, para refletir em todos. A menina, ela teve esse resultado, morte, dessa forma, planejada, né? Já teve tem um objetivo, né? Nada acontece, né? Sem um significado, né? É isso aí. Também sim, não precisa ser que a tragédia estivesse planejada, porque até no capítulo, não sei se você lembra, ele falou assim, não precisava ser dessa maneira. Ela iria falecer, morrer do coração, né, naquela época. E aí, como ela estava ali, naquele lugar, acabou sendo uma imprudência, porque ela ficou, aí deu atenção para o garoto, que levou lá na conversa. Então, assim, não era para ser, queria que ser uma tragédia desse sentido, entende? A situação foi feita porque ela tem alguma coisa que, né, que a gente fala, é sempre uma ligação magnética, ela atraiu por já ter a história, uma história antiga que ela passou por aquilo, mas que a gente lembra que falou até que a situação que ela fez no passado tinha a ver com essa coisa de afetivo, né? Talvez tivesse uma coisa em relação também ao sexo, nós chegamos até comentando naquele dia do capítulo. Então, ela tinha alguma coisa que atraiu, né? Vamos dizer, uma chaga moral, que acabou acontecendo porque ela também se deixou levar, né, pela conversa do menino e ela iria falecer nessa época, tanto que a vozinha ficou atrás porque já percebeu outra, vai acabar acontecendo alguma coisa. Mas não precisa ser exatamente uma tragédia como essa, mas já foi aproveitada, tanto que no capítulo fala a mesma coisa. O pai sempre aproveita, a lei, né? A lei de Deus, ela vai, caso você desequilibrou, você vai equilibrar, essa lei sempre aproveita situações. Então chegou um momento, uma situação que ela poderia partir para lá, e no caso acabou indo atrás e acabou falecendo, entendeu? Vamos ver, Sandra Pereira na primeira, vou falar, depois Pedro ele segue. Fala, Sandra. O Bezerra começa ixi, o capítulo começa com a ênfase sobre a oração e como fica o doutor Bezerra, né? E como o objetivo do livro não é falar sobre a oração, né? Ele passa, só dá uma notícia sobre isso e vai para a questão que ele está enfocando. Mas se a gente pegar o livro Os Mensageiros, né? André Luiz, ele estava fazendo a primeira viagem dele, né? Assistida, mas com a possibilidade da visão ampliada, né? Então, ele pôde perceber, né, no posto que eles visitaram, ele pôde perceber o alcance da oração. Então, e ali ele descreve, né, de maneira minuciosa todos os pormenores, todo o envolvimento, toda essa luz que ele fala, né, que aconteceu ali naquele que está orando, e mais o que foi recebido por aqueles que estavam ali naquele plano, né, em oração também. Então, assim, é uma coisa que vale a pena ler. Para a gente ter uma ideia do alcance da prece, dos recursos que ela fornece e de como a gente deveria, né, utilizar melhor esse O conhecimento. capítulo, Sandra, que é o livro, o capítulo qualquer, que eu vou anotar. O capítulo eu não me lembro o número, mas é Os É nos mensageiros. Mensageiros. É Tá, vou, assim que vou procurar e vou colocar depois no grupo aham, direitinho. é Tá? um capítulo inteiro falando sobre a oração, né? Ele descreve a situação, descreve como foi o processo, e pormenorizadamente. É muito, muito ilustrativo, muito interessante. Esse capítulo começa justamente falando da oração, mas aí não estava entrando, não ia ficar detalhando ali, mas eu pisei bem, né? Que como aquela oração.
estava tão espalhando pelo posto e também revigorando, porque a gente pensa, ah, a oração é só para melhorar ou afastar ali aquele espírito que está ali, convencer o espírito que estava desequilibrado. E o Miranda deixa claro que eles também se revigoraram com a oração, né? E fez bem para todos eles ficarem mais fortes para continuar o trabalho. Então, assim, aí vai mostrando que ele ficou diamantino, né? Vai espalhando aquelas luzes brilhantes e a importância mesmo. Eu vou procurar então essa tua de referência aí e vou colocar depois no grupo. Agora, Pedro ou Aliceia, qual dos dois? No caso, sou eu, Su. Era mais uma pergunta sobre essa questão desses rapazes, do desencarne deles. Tem, obviamente, a questão deles estarem mais presos, mais apegados à matéria, mas o fato de ter sido um acidente súbito assim, uma coisa violenta, também pode ter a ver com eles estarem mais presos ao corpo? Então, é Eu fiquei com acidente essa. violento, é que eles colocam até no Céu e Inferno, que a gente já deixei até um capítulo, um trechinho para vocês aqui também, já mandei no grupo, coloca ali que todo acidente que é violento, que a morte é violenta, que arranca, né, do corpo, sempre tem esse problema, que também a pessoa vai e aí já fica aqueles fluidos no corpo lá, mas essas mortes violentas todo sempre vai bater em função do tipo de vida que o espírito tem. Então, eles estavam, que todos eles estavam afetados por causa de droga. Então já estavam, né? Já não é uma boa. Primeira coisa é que não é boa. E principalmente aí quer ver, a maior responsabilidade é o quê? Com o motorista que ainda foi mais imprudente ainda de se encher de droga e dirigir. Por isso que a gente vai ver em seguida agora que ele ainda vai ficar escutando muita coisa. E o que que acontece? Todos eles estavam envolvidos com isso, todos eles imprudentes, né? Fazendo uma coisa que não era correta, também a mesma história. Teriam que morrer nesse acidente por causa disso? Também vai morrer, todos morreriam naquela mesma época, mas o caso a gente vai e vai ver que eles estão partiram assim, escolheram fazer aquela, entre aspas, aventura e é tanto que a avó ficou falando, queria falar para ele se inspirar, para ele falar que estava passando mal, para poder ver se o cara parava e tudo. Então assim, em relação a ficar preso ao corpo, eles vão ficar presos por vários fatores. A pessoa que é muito apegada ao corpo, a pessoa que está ali, né, vivendo no prazer e né, que ali você vê que não tinha nenhum religioso ali dentro. Então, na verdade, sempre está ligado ao nosso modo, à nossa conduta moral na vida. Se você é uma pessoa que está sempre fazendo bem, tá? Então tudo isso vai contar para você ficar apegado ao corpo ou não, porque já explicando outras vezes, quanto mais a pessoa está ligada nas atividades espirituais, mais ela vai se desprendendo, assim, vai se elevando. Não é que a gente vai ficar aqui transparente, mas espiritualmente as pessoas estão mais desligadas das coisas da matéria, por isso que vem aquela história da gente dar mais valor, você dá valor mais à parte espiritual do que as coisas da matéria. Então a pessoa dá mais valor à matéria, se prende à matéria, se prende ao corpo. E a pessoa que dá mais valor a tudo espiritual, né? Você querer se melhorar e você querer ajudar a fazer o bem para o próximo e tudo, ficar em constante oração, aí você se desprende da matéria mais fácil. E além do mais, tem uma grande ajuda dos benfeitores. Os meninos receberam ajuda por muito pela avó, né? Que é um espírito já mais elevado, essa dona Ruth aí, e também nem foi ele que pediu, né? O garoto nem pediu, oh, minha avó me ajuda, ou pediu ajuda na hora para fez alguma oração, mas ela já estava acompanhando, também já percebendo que iria acontecer isso, e a mesma história que eu estou repetindo aqui, estaria na época deles desencarnarem. Então presta atenção nisso, quando o pessoal fala, por exemplo, o próprio cara que está dirigindo, esse vai ser considerado, inclusive, que ele possa ter causado, acho que falou isso no outro capítulo, possa ter causado uma morte prematura para ele, porque ele foi imprudente de dirigir. Tá? Mas os que morreram no carro, isso eu estou falando uma das ideias, gente, né? Só é assim, não, tá? É uma das coisas que pode ter acontecido. Mas os que estavam no carro estaria no tempo deles partirem, né? Porque eles foram com a carona do cara. Então, assim, não foram, vai lá, corre e vai instigar o cara para ele correr bem, já com as drogas todas. Não, de repente, aí eles estariam numa situação naquela época, seria a época deles encarnarem. Mas todos ali, para ter esse lance de sair do corpo ou não, mas a pegada está em função da sua conduta moral, a sua ligação com a matéria mais do que com o espírito. Te respondi? Se deu para responder, depois, senão você pergunta de novo. Vamos lá. Agora, Bia, fala.
Não, só pontuar, né, Su? Bem interessante essa situação do carro, né, que o Miranda traz pra gente, porque eu achava que, assim, né, quando tinha um desencarne, não sei se nem, não é resgate coletivo, né, morte violenta, né, no caso. Eu achava, assim, que todas as pessoas tinham a mesma penalidade espiritual, digamos assim, né? E o Miranda mostra pra gente que não, vai da elevação de cada um, né? A elevação espiritual de cada um, das meritórias durante a vida, né? E o mais bonito que eu acho também é a intercessão dos espíritos amigos, né? Sempre tem, no caso, as avós, né? Auxiliando, intercedendo por eles, né? Pedindo por eles, né? Como é interessante essa questão do auxílio espiritual, né? O espírito pode receber através do amor de um parente, né? Achei bem interessante essa questão. Pois é, tanto que no texto fala aqui, ó, que desse modo, cada um dos jovens, apesar de todos haverem desencarnado juntos no mesmo momento, cada um experimentava sensações de acordo com os títulos que conduziam, que é o que eu falei, da sua conduta moral, de beneficência e Uhum. amor, que seriam aqueles que, né, que tivesse, estava ali mais na inocência, ou acabou juntando aquele grupinho ali e acabou fazendo as besteiras, mas não estava com essa vontade, eu vou, né, eu vou querendo realmente se drogar e tudo, eles queria, mas acabou entrando Uhum. na onda. Então, ou então ele de extravagância e truculência, a hora que a pessoa é o contrário, da pessoa que vai fazer o bem é aquela que está querendo só mesmo aproveitar. Então ele fala, deixa bem claro, que para explicar bem que cada jovem vai ter o seu, mesmo todo mundo morrendo no mesmo Uhum. momento. E esse caso é considerado resgate coletivo, Su, ou não? Então sempre se fala coletivo porque é um grupo, né? Então Aham. agora, quando eles chamam de resgate, pelo menos tudo que eu leio, na verdade, é todo mundo que estaria na mesma sintonia. Não é que todo mundo, cada pessoa vai ter um tipo de morte, mas que estariam juntos resgatando alguma coisa. Então, assim, por exemplo, a gente vê Uhum. lá aquela do tsunami, 140 mil pessoas no mesmo dia. Não é todo mundo, não tem como ter todo mundo a mesma, né? Mas cada um tinha sua Aham. razão para desencarnar naquele dia, para se passar por aquela situação. Então eu teria cada. Mas aí eles estariam. É coletivo, porque é um grupo, né? Passou de dois, de três, já é coletivo. E a Aham. pessoa está ali naquela situação, vai passar, vai desencarnar, sim. Agora, sempre quem é o responsável pelo acidente, no caso ali do tsunami, não tem, né? Mas o carro aqui, ele sempre tem uma responsabilidade maior, tanto que ele vai Uhum. colocar aqui bem claro por causa do motorista, tanto que vai ser o que mais vai se afetar aí. Mas o Aí coletivo. responderia por assassinato, né, no caso do No canal, motorista. então ele além de ser suicida, ele também Suicida. ajudou Aham. também a matar outras pessoas. Então tá com as duas coisas. Nós já comentamos até no capítulo quando falou do acidente, lembra? Sandra Uhum. Pereira de novo, fale. Já anotei aqui já o capítulo da prece. Ah, você já anotou? Era só para dizer o número do capítulo, é 24, a prece 24. de Ismael. Vou depois ver se tirar, que eu consigo tirar e vou passar certo capítulozinho. Tá, joia? Uhum. Sandra Ferreira, fale. Eu estava até pensando nisso que vocês acabaram de comentar agora, né, sobre esse desencarne coletivo, mas eu estava pensando que, por exemplo, no caso, né, desse livro, é, é como não, né, eles estariam ali e o acidente teria acontecido pela utilização do livre-arbítrio, digamos assim, né? Mas, por exemplo, você citou a tsunami, né, que foi uma coisa assim da natureza, né? Mas eu também estava pensando aqui nas Torres Gêmeas, né, que foi muita gente também, mas ali, né, foi pelo livre-arbítrio de uns, mas os que foram afetados não tinham, né, nada a ver no sentido de que não estavam compactuando, né? Não estavam ali porque estavam na mesma situação por opção mesmo, né? E aí eu fiquei pensando, né, da mesma forma que nesse livro, né, ele falou que não precisava ser assim, mas que parece que todos eles tinham, né, uma programação para desencarnar, né, na mesma época. Fiquei pensando, será que quando há esses também tão grandes, com tanta gente, ou queda de avião, né, que às vezes é
por questões de falha humana, tanto dos pilotos quanto também da manutenção, né? Muitas vezes é isso, né? Se, né? Se teria, né? Também essa programação toda, acredito que sim, né? Seria Eu uma, penso e aí assim, seria uma programação sem ter uma responsabilização, por exemplo, no caso de uma natureza, até no caso de outras coisas até provocadas mesmo por outros seres humanos que não tinham nada a ver uns com os outros, né? no livro dos Espíritos, isso aí é bem claro para a gente. Aí, isso tem gente, até que a gente estava na aula recordando lá, eu não me lembro o número aqui, depois coloco, e eu vou ter ler um trechinho aqui agora de outros que eu separei na época que a gente comentou desses acidentes, eu separei, mas não deu tempo, hoje vai dar. Sobre acidente de avião mesmo. Mas no livro dos Espíritos deixa bem claro, que aí Kardec pergunta se chegar no momento da pessoa, que está na época de você desencarnar, de você morrer, tem alguma coisa que você pode fazer para não, né? Aí tem aquela história que você poderia ter uma pessoa que fazia caridade, coisa e tal, mas chegando no momento, a pessoa morre. Agora, se não, aí ele fala, se não tiver que ser, por exemplo, você está num lugar, aí vem a história do avião, você vai e perde o voo, porque não era para você morrer naquele voo, entendeu? Então ele fala, se tiver uma situação que você está no meio acontecendo alguma coisa, que algumas pessoas morrem, você não morreu porque não estava na hora de você morrer. Você não tinha que morrer, desencarnar naquela hora. Se não foi imprudência sua, é sempre ficar claro nisso. Se você faz qualquer coisa que possa provocar a sua morte, por exemplo, falar, não, não morro, ninguém morre, né? Nada acontece por acaso, não morre, vou atravessar a rua, não vou olhar. Atravessar a Avenida Brasil sem olhar no meio dos carros. Eu estou provocando uma morte para mim. Então, eu estou morrendo antes da hora. Porque muita gente fala, ninguém morre antes da hora. Morre sim. Morre antes e morre depois, dependendo do que você fizer. Então, você sendo imprudente, você sendo uma pessoa que não cuida da sua saúde, aí vem essa história, dizer quem fuma e não aconteceu nada, quem não fuma. Não acontece, a pessoa está provocando. Então é aquele lance do suicídio indireto. Você aos pouquinhos vai se matando. Então vai chegar numa hora que se você não tivesse, se estivesse cuidando da sua saúde, você não ia morrer com 70, ia morrer com 80, entendeu? Então, assim, tudo já está programado, já está marcadinho para você, vai morrer com a idade de 40 anos. Pronto. Pode ser como acabou de fazer 50 anos, no final. Isso eles deixam claro que é naquele tempo. Agora, programado especialmente, como a gente falou ali, existem pessoas que querem sim. Já ouvi dizer que a pessoa pede, eu quero morrer num acidente que cause grande comoção, né, geral, para que as pessoas vejam, então prestem atenção naquilo. Então, isso acontece também, eu já li algum livro. Agora que eu vou ler rapidinho, antes de passar de novo para perguntar ali, sobre os. Deixa eu botar para vocês. Eu tirei uma vez, mas não consegui passar. Então, hoje consegui abrir aqui rapidinho o arquivo que é sobre os resgates coletivos, do pedaço do livro, vamos ver que aparecer aqui em cima, Ação e Reação do André Luiz, capítulo 18 chama Resgates Coletivos, e é um resumo pequenininho de uma página. Quer dizer, na verdade, tem muitas aqui, mas eu vou tentar ver se eu lembro. Então estão conversando lá, e aí tem um apelo, pedindo auxílio para vítimas de desastre aéreo, aviatório, que chamava. E aí eles foram lá, e estavam correndo, e foram para olhar também, pelo um televisor, a situação. Eu não peguei o resumo, não peguei o capítulo inteiro, mas eu vou tentar traduzir para vocês. Então, eles estão vendo, né, feito uma televisão, o que estava acontecendo. Essa notícia, todo mundo falando ali como se fosse um cinema sonoro, ele coloca aqui, né? Aí, em pleno quadro inquietante, um ancião desencarnado, de semblante nobre e digno, formulava requerimento comovedor, rogando à mansão a remessa de equipe adestrada para a remoção de 6 das 14 entidades desencarnadas no doloroso sinistro. Então, uma pessoa, um espírito, pedindo ajuda para ele mandar a gente para lá. O Druso e o Silas, que são lá da mansão, né? São os assistentes, combinaram como é que eles iam fazer essa assistência. Hilário, que é o médico junto com o André Luiz, então Hilário, ele estava se olhando espantado, que ele era um espetáculo inédito para nós. Estavam começando ainda, né, a tratar das pessoas, e viu uma cena aflitiva começando. 8 dos desencarnados no acidente jaziam em posição de choque, algemados aos corpos, mutilados ou não. 4 gemiam, jungindo aos próprios restos.
e 2 deles, não obstante ainda enfaixados, presos no corpo, ainda gritavam desesperados em crise de inconsciência. Então, porém, os amigos estavam ali, espirituais, velando, né, calmo, atento, olhando, vendo o que podia fazer, né? Aí o quadro, ele falou que tinha, que estava observando, que podia ouvir gemido daqueles que estavam despertando, a prece dos socorristas também, os enfermeiros correndo, e aí ele viu que eles estavam atendendo, né? Sempre mandando, direcionando lá para o gabinete lá desse lugar, porque tinha lá o cara que tomava conta desse posto-socorro, e aí eles estavam ligando, não seria possível a, é, a participar aqui nessa obra assistencial, que ele queria participar também, e aí o mentor falou que ele tinha que esperar mais tempo, aproveitando o incêndio para ver essas questões das provas coletivas. Então aí começou o debate, ele perguntando, ó, o Druso, que é o escritor, fala: o socorro no avião sinistrado é distribuído indistintamente. Contudo, não podemos esquecer que se o desastre é o mesmo para todos os que tombaram, a morte é diferente para cada um. Você vê que é mesmo, a gente vê que é a mesma informação, né? No momento serão retirados da carne tão somente aqueles cuja vida interior lhes outorga a imediata liberação. Então, somente que têm merecimento, aquelas pessoas que têm, como eu falei, alguma coisa de bom e de bem fazendo, eles são logo desencarnados, retirados da carne. Então, aquele lance desliga logo do corpo. Quanto aos outros, cuja situação presente não lhes favorece o afastamento rápido, permanecerão ligados por mais tempo aos despojos. Aí ele pergunta quantos dias? Aí vai depende do grau de animalização dos fluidos que lhes retém o espírito à atividade corpórea. Então, quanto mais apegada à matéria, né, mais aquelas sensações animais, mais a pessoa fica presa. Algumas horas, talvez, longos dias, quem sabe, e aí ele vai responder que não é só hora nem dia, não. É muito mais tempo. Tem um texto grande, eu vou até depois mandar para vocês, mas é, vamos passar aqui para terminar, que senão que eu tenho que continuar o texto. É Céia e Pedro, ou Pedro, quem está perguntando de novo aí. Não, é só para comentar uma questão que a gente estava lembrando aqui, justamente sobre isso de às vezes é a sua hora ou não. Tem algumas pessoas que acabaram perdendo o voo por acontecimentos e teve um caso de uma menina que a mãe dela contou que ela comentou, ligou para a mãe, falou que achava que não ia porque ela sentiu tava com um sentimento estranho, aí só que ela mudou de ideia e acabou indo e aí aconteceu o que aconteceu. Porque devia estar na hora dela mesmo, tá vendo? É, tem casos e mais casos, né? Um pouco tempo soube de outros aí também, negócio de avião, mas isso é um assunto muito interessante, é assunto para a gente discutir um dia inteiro aqui, só nesse assunto mesmo. Eu vou continuar o texto e eu vou mandar para vocês esse texto aqui completo que eu tirei, porque na verdade eu fiz um resumo, mas eu achei que foi o arquivo completo. E vou mandar para vocês desse capítulo ação e reação. Vamos continuar então agora com o texto do capítulo para que a gente depois veja outras dúvidas. Peraí. Não, isso aí, não é essa daí não, do capítulo. Ai, gente. Só um minutinho que eu fechei o arquivo. Eu deixei um arquivo aqui, agora tem que achar outro. Pronto. Então vamos continuar, que a gente parou aqui, que na mesma hora que estavam reconhecendo os corpos, translado dos corpos pelos familiares para providenciar o sepultamento, ele fala, o Miranda fala que estava acompanhando o despertar de quase todos, sob os duros apelos dos pais e irmãos, partindo semi-betados para os atender. Então as pessoas estavam em casa, chorando, chamando, fulano, fulano. Então o espírito estava. Aí ele vai contar como é que aconteceu. Estavam saindo do corpo e partindo semi-betados, totalmente desestruturados, para atender os familiares. E ele vai explicar como é que isso acontece. Explicou-nos o diretor amável. Bezerra, né? As nossas providências de socorro não geram clima de privilégio nem protecionismo injustificado. Não é? Cada um vai ter o seu trato. Cada um respira a psicosfera que gera no campo mental. Todos somos as aspirações que cultivamos.
os labores que produzimos. O Senhor recomendou-nos a dar a quem pede, abrir a quem bate, facultar a quem busca, dentro das possibilidades de merecimento dos que recorrem ao auxílio. Ao auxílio. Então, a gente sempre fala, não merece, merece não. Você que o merecimento significa você produziu essa situação para você, de estar recebendo agora, você está aberto, né, canalizando, fazendo bem, você vai receber de volta. É o que eu sempre falo, você irradiou para lá a energia, você recebe de volta. Então, no caso da possibilidade de merecimento, as pessoas recebem, de acordo com a psicosfera que você está gerando. Então, o Bezerra continua falando que, não, como eles não são servidores da violência, eles têm que sempre, né, seguir na paz e fazer para aqueles que sintonizem com os métodos da esperança e da resignação, com vistas ao trabalho renovador. Aí ele explica: quando albergamos os nossos jovens, objetivamos ampará-los da agressão perniciosa das entidades vulgares, portadoras de sentimentos impermeáveis à compaixão e à misericórdia. Então, tirar de perto daqueles que queriam sugar a energia deles, que ele fala. Com a graça de Deus, conseguimos o tentame, pá, naquela hora. Mas agora estamos com eles lá no posto-socorro. E ele fala: a cruz, porém, é intransferível de cada qual. Podemos ajudar a diminuir o peso, mas não a transferi-la de ombros. Aí ele fala: esperemos e observemos, porque ele não sabia o que ia acontecer, né? Calou-se e ficamos atentos. A agitação é geral. Podíamos observar que rápidas flechadas de forte teor vibratório os alcançavam, esses que estão lá dormindo, fazendo-os estremecer. O motorista, subitamente, apresentou uma face de loucura, ergueu-se, trêmulo, respondendo algo com palavras desconexas, e como que envolto pelo fio de densa energia que o alcançava, e aí a gente comenta que é magneticamente, como se tivesse um imã, uma energia que a gente vê nos desenhos daqueles raios do imã, alcançando, ele acabou sugado, desaparecendo. Então, se a gente visualiza a história, né? Tá lá, a pessoa daqui a pouco puxa assim, foi sugado e desapareceu, porque ele foi levado energeticamente, né? Magneticamente, para onde? Aí Bezerra vai falar. Ele foi atender aos chamados, aos que o chamam, sob chuvas de blasfêmias e acusações. Que a família soube que ele havia ingerido alta dose de drogas, o que parecia responder pelo acidente, quer dizer, ter sido a causador do acidente, provocando mágoa e revolta nos pais. Então, imagina os pais daqueles outros que estavam, meu filho, foi aquele motorista, e começa, né, a fazer essas colocações. Então, assim, uma colocação foi que, mesmo protegido pelos benfeitores, o motorista, por não ter a mente em condições de realizar conexões positivas, por todos os sentidos, porque ele estava lá com a mente toda, né, drogado, coisa e tal, e também não tinha essas ligações espirituais, ele foi atingido e atraído pela vibração dos pensamentos dos familiares revoltados. Em seguida, continuando, mais dois se evadiram do local de amparo, obedecendo ao impositivo evangélico. Onde estiver o tesouro, aí está o coração. Nós vamos comentar um pouquinho disso depois, mas é o seguinte: foram do mesmo jeito. Onde é que está o tesouro? Onde está o coração? Onde está o que eles pensam, né? E aí eles chamaram também e eles foram, saíram também. Fala que se evadiram do local de amparo. O Fábio e o outro amigo, aquele que eu falei que eles tinham mais ou menos a minha sintonia, porque não se encontrassem muito comprometidos com os vícios e viessem de uma estrutura familiar mais digna, foram poupados à presença do cadáver. E as cenas fortes que se desenrolaram antes e durante a inumação dos corpos, o sepultamento. Não se furtariam, é certo, ao mecanismo de recuperação, apesar da ajuda da antiga mãezinha, agora na condição de avó. Lembra que a Ruth, ela já foi a mãe do Fábio e agora ela veio como avó. A historinha foi contada no outro capítulo. E aí não ia ter um mecanismo de recuperação aí. Mas, de qualquer de reparação, ele foi imprudente, não pôde, né? Podia ter não vou não, vocês estão se drogando, hoje também não se drogaram, não vou entrar no carro não, mas entrou, foi inconsequente, né? Coisa de jovem mesmo, jovem que está sem pensar, né? Então aí termina o capítulo falando: desperta-se cada dia com os recursos morais com que se repousa à noite. Além do corpo, cada espírito acorda conforme o amanhecer que preparou para si mesmo. Então, aqui ainda tem a mesma história da gente saber sair antes de dormir fazendo essas orações, porque você vai, à meia-noite, você vai procurar aquela sintonia que você gosta. E aí também fez as duas comparações. Cada dia você acorda com recursos morais que você repousou, porque você é uma pessoa que tem que estar sempre se tentando, né, transformação moral para poder se melhorar. Então,
É aquilo. Nos comentários vem a história desse pedaço, desse versículo que foi falado, que é de Lucas, está em Lucas 12, Mateus 6, que é: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aí eu fui procurar lá, isso que eu sempre gosto de procurar em vários sites, aí tem de várias religiões, site católico, evangélico, não, e tem explicações interessantes. Isso aqui eu achei também, nem lembro mais, que eu fui misturando. E aí vamos colocar, entre os hebreus, o coração significa um símbolo de controle dos pensamentos, das ações e da vida. Porque sempre fala, tá no seu coração, aí parece que o coração tem alguma coisa, o coração só bate, né, pra gente, mas eles fazem essa ligação, como se fosse um controle, para os hebreus, né? Pensamento das ações da vida. Os escritores bíblicos empregam sempre esse termo, considerando o coração como a sede da vida intelectual e emotiva, como símbolo do amor e de todas as emoções, né? Por isso que a gente fala, tá no meu amor, tá no meu coração, que também esse termo é empregado assim. Então a gente deduz, né, que se onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração, também é verdade o contrário. Onde está o seu coração, será onde você estará acumulando tesouro. E aí ele sempre veio para a gente refletir. Onde está o nosso coração? Como é que nós estamos investindo o nosso tempo? Quais são as nossas preocupações, os nossos interesses? Aí onde está? Aí que você vai falar, o que, que eu estou pensando aqui? Então aí seria o meu tesouro? Então tá uma coisa ligada à outra. Aí que foi falado, né? Que Jesus falou, onde está o coração, está o tesouro. Quer dizer, aí, cada pessoa tem um jeitinho de querer encarar a vida e aí um está ligado ao outro. Aí, no comentário lá, teve cada um respira, no caso do livro 3, texto do livro, né? Cada um respira a psicosfera que gera no campo mental. Todos somos as aspirações que cultivamos, os labores que produzimos. Então, nós somos a realidade do que nós pensamos. Tudo aquilo que a gente pensa, fala, né, que nós falamos, agimos, vai criar a nossa psicosfera, já sempre repetindo aqui. E vamos morrer exatamente da forma que estamos vivendo. Então, o que a gente fala, temos que viver bem para morrer bem. Isso é colocado sempre. Porque na hora desse momento da morte, a gente tem que estar bem, assim, tem que encontrar a gente com a mão na massa. Que fala assim, a morte chegar e você estiver com a mão na massa trabalhando, você está bem, trabalhando no sentido de fazer o bem, né? E sempre, né, vibrando no bem. Agora, se não, toma cuidado, porque também você vai passar por alguns sufocos que a gente viu aqui no capítulo. Então, também, além disso, teve no livro No Mundo Maior, André Luiz com Chico Xavier. Esse foi outra coisa que eu assisti, que ele, no prefácio, tem uma palestra do Arthur Valadares. No prefácio desse livro, que chama Na Jornada Evolutiva, Emmanuel vai falar o seguinte: dos quatro cantos da Terra, diariamente, partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constitui-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Atravessar o mare magno da humanidade, como se fosse as marés da humanidade, né? Em contínua experimentação. Ou seja, foi explicado que eles nem tiveram escolha consciente, é só experimentando, vivendo, né? Passando o dia, dormindo, acordando. Muitas vezes acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. A pessoa está querendo, é voluntário ficar na insensatez. Onde albergar a estranha e infinita caravana desses, né, que morrem? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagens tão diversas? Perante a Suprema Justiça, todos fruem dos mesmos direitos. Provavelmente, porém, estarão distanciados entre si pela conduta individual diante da lei divina, que distingue, invariavelmente, a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação, a boa vontade e a indiferença. E como é o prefácio do livro, o Emmanuel está falando que o André Luiz ia escrever. Então, ele fala: a missão de André Luiz é a de revelar os tesouros de que somos herdeiros felizes na eternidade, riquezas imperecíveis, em cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição de sabedoria e de amor. Então, aquela história das duas asas, lembra sempre, para a evolução espiritual, uma asa é do amor e outra asa é do conhecimento, da sabedoria. Então, sem as duas evoluídas, né, vamos dizer, do mesmo tamanho, a gente não consegue voar. A gente vai estar sempre
comer capenga e não vai conseguir, porque como hoje em dia a maioria, né, evoluiu muito intelectualmente, tá todo mundo muito inteligente, muitas tecnologias, intelectualmente, a parte dos conhecimentos, muito, mas só que na parte do amor, nós estamos bem a paz, então tá com aquela linha curtinha e a outra tá grande e não consegue voar, né? A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado, e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são características imutáveis da lei em toda parte. Ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Os companheiros que compreendem na experiência humana a escada, compreendem a escada sublime, cujos degraus há que vencer a preço de suor, com o proveito das bênçãos celestiais, dentro da prática incessante do bem, não se surpreenderão com as narrativas do mensageiro, que ele está falando do André Luiz, interessado no servir por amor. É natural, porém, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Então, ele fala até uma frase parecida com o que o Miranda fala. Então, o que que acontece? Ele fala aqui que a gente que vai aprender, vai tendo conhecimento, né? Desde isso de que tem que vencer a preço de sol, proveito dessas bênçãos celestiais, na prática incessante do bem. Então, isso aí, o que que a gente, com isso, a gente tem? É o espiritismo que nos leva, né? O estudo da doutrina espírita, estudo desses livros. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai ver que a gente não vai se surpreender nem com as coisas que o André Luiz está contando, a gente surpreende porque a gente não conhece, mas no sentido de achar que não, não pode ser, isso é da lei, está lá, são as características imutáveis da lei, e que a gente vai conseguir também entender melhor tudo que acontece. Para terminar aqui, só para a gente lembrar que o Miranda falou lá no Rumo de Regeneração. Essa frase eu já falei até várias vezes, tem que ficar pendurada no quarto, num quadro, porque a gente tem que lembrar sempre que tudo depende do nosso modo de agir, de pensar. Então, Miranda falou: quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, e aí ressonância a gente entende energia que você envia, energia que você recebe. Então, quando entender isso, os pensamentos e as condutas obedecerão a diferentes critérios seletivos. Nós vamos escolher melhor, nós vamos ver. Eu já sei disso, então agora eu escolho esse caminho. Eu vou pensar assim, e a conduta também, porque eu vou ter que selecionar, né, isso para conseguir ter uma boa resposta, né, ter uma boa vida para depois ter uma boa morte. Eu acho que aqui terminou. Terminou. Não, peraí, acho que tem mais uma coisinha aqui. Só mais uma figurinha que eu vou colocar até no estudo meu, que é para a gente lembrar, né, que Jesus também falou: a cada um segundo as suas obras. Não é isso aí, não é uma praga, não. É que você, tudo que a gente fala, tudo que você semear, você vai colher. E foi falado muito ali: o ar, a semeadura, a cada um segundo as suas obras. Está em Mateus 16, 27. Então, sempre lembrar que para a gente estar acompanhado por bons espíritos, aí formando essa capa aqui, né? Essa proteção, a gente tem que irradiar boas vibrações, manter o hábito da oração diária, fazer leitura edificante. Então, educar a luz do evangelho, tanto no lar quanto no centro, quando você vai ao centro, você também estiver ali, né? Realizar um trabalho no bem, buscar o autoconhecimento para realizar a transformação moral, ou seja, esforçar-se, gente, se esforçar para melhoria íntima. Então, isso é só para ilustrar aqui. Agora vamos. Deixa eu olhar aqui, tem. Até a Bia está colocando aqui uma observação que na época daquele acidente que contou com o Mamonas Assassina, um deles sonhou. Eu até outro dia estava escutando, inclusive, esse áudio que eles colocaram, brincando, fizeram um videozinho ele falando que ele sonhou que ia ter um acidente de avião. E eles acabaram todos, né, falecendo naquele acidente mesmo. Esse ali, aquele outro, teve uma, que a gente fala, né, de uma, é, foi uma evidência, premonitória que fala, né? Então agora, gente, já tem um tempinho aí, vamos tirar as dúvidas. Realmente é a questão da ressonância, né? Enquanto a gente não compreender isso, quanto mais cedo a gente compreende isso, melhor. Mas nunca é tarde, né? A gente demora. Por exemplo, eu falo por mim que eu demorei muito tempo para entender isso, né? Até eu estudar o espiritismo, né? Porque antes eu não tinha essa visão, porque
as religiões elas são muito mais materialistas do que espirituais, né? A gente acaba vivendo muito mais a vida material, muito mais preocupada com o trabalho, né? Não é só os prazeres, não, mas o trabalho, né? Essa vida toda de ter que sobreviver, de ter que pagar as contas, a gente acaba deixando essa coisa de religião de lado, porque acha que isso aí é uma bobagem, isso aí é uma coisa que não está no nosso campo, né? Na nossa realidade, né? Entre aspas, né? Mas a verdade é que está, e muito mais do que a gente imagina, porque se a gente acredita que o espírito é imortal, como é que a gente não vai colocar a religião, não é a religião, né? A espiritualidade, né? Em nossas vidas, para que a gente entenda que esses pensamentos, nossas ações, tudo vai ter consequência, porque é assim, é uma lei invariável, né? A lei de causa e efeito. Tudo que a gente fizer, seja de bom, seja de ruim, vai ter ressonância, né? Vai refletir naqueles que estão à nossa volta, seja para uma coisa boa, né? Ou para uma coisa ruim, uma coisa que a gente fale, que a gente, né? Não é perfeito. A gente fala alguma coisa, aquilo vai ter uma repercussão. Às vezes você nem sabe, você vai descobrir, sei lá quanto tempo depois, porque muito tempo depois você vai ter, né? Se você tiver o merecimento, a pessoa vai te falar, né? Isso acontece, né? E às vezes você falou uma coisa que você nem imaginava que fosse fazer mal, né? Que fosse repercutir tanto, né? Então a gente não tem essa noção, né? E essas coisas, junto com o apego à matéria, no sentido de ficar muito mais preocupado com o trabalho, com sobreviver, porque se a gente entende que isso faz parte da nossa história, que a gente precisa passar por isso, mas que a gente não precisa viver ou se lamentando, ou, enfim, ou correndo atrás de ser rico para poder compensar tudo aquilo que é desequilibrado na nossa vida, né? Se a gente não entender isso, que esse desequilíbrio vai levar a gente para uma situação qualquer ruim no futuro, seja nosso, seja daqueles com quem a gente convive, aí vai ficar complicado. Porque uma vez, não sei quem foi que me falou isso. Como que imagina se você naquele momento aqui, um momento qualquer, que você esteja discutindo com alguém, você morre. Ninguém está livre disso, né? Você já imaginou, você vai querer morrer tendo discutido com alguém da tua, tipo uma sua mãe, sua irmã, seu irmão, e discutindo até uma coisa que para você é muito importante, mas depois você vê que é uma bobagem, né? Quando a gente se acalma, a gente vê, nossa, que bobagem, né? A gente discutiu por causa disso. E aí, de repente, no meio dessa discussão, tu morre. Como é que fica, né? Então, a gente tem que pensar muito na forma como a gente está lidando com a vida, né? Então é muito realmente o Miranda tem toda a razão, porque a gente precisa entender que tudo é ressonância, né? Tudo que a gente faz e esse apego, né? Essa preocupação só com a matéria também vai ter consequências, porque depois você deixa, olha, quantas pessoas se importam em ter imóveis, carros, etc. Depois, gente, morre no meio do processo, fica tudo aí. Você não leva nada. E aí vai para o mundo espiritual com aquilo, gente, com aquilo na cabeça. Tem histórias, né, que a gente, né, sabe das pessoas, gente que brigou, brigou, brigou muito, até em herança, essas coisas de briga de herança, né? Mas a pessoa briga, 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 briga muito. E do nada a pessoa desencarna. Fica tudo aí, aquela briga não adiantou nada, você não usufruiu de nada. Gente, é muita falta de espiritualidade na vida da gente, né? Então, é aquilo que você falou. Quando a gente reza todo dia, a gente disciplina o coração, né? Para as coisas boas, para receber as coisas boas, né? Eu acho que é por Ah, aí. Não é falar fácil, uma né? coisa, cara, que até está aqui, isso que eu Hum, queria comentar também, que isso também está ligado àquela história da gente não poder servir a Deus e a Mamon, né? Então, olha só, você falou uma história que também, um estudo que eu fiz, quando falou, não se pode servir a Deus e a Mamon,
Jesus está falando que as questões espirituais são mais importantes que as posses materiais. Aí, lá em Mateus, Mateus 6,33, vai colocar aqui: Jesus falou, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que estavam falando, das coisas que é necessárias, serão acrescentadas a vocês. Então, assim, primeiro, para edificar o reino de Deus, o que, que ele quer dizer? Você colocou ali, nós somos espíritos imortais. E só vai permanecer o que pertence ao espírito, que está na matéria é transitório, efêmero, passageiro. Então, assim, ele quer mostrar que a pessoa, quando ela estiver, primeiro edificando o reino de Deus, no sentido de você estar sempre nessa conexão com Deus, sempre na conexão de você, do seu lado espiritual, da sua espiritualidade, né? E essa que a gente vai ligando com as coisas espirituais. Então você não consegue ficar. Não é que você não possa viver, trabalhar, lógico que não, mas sempre colocar Deus e sua obra como uma prioridade principal. Porque aí, assim, você tendo essa, aí tem a sua plena e restrita confiança na providência de Deus, então fica tudo mais fácil. Você sabe que você está sempre com amparo, está sempre ligado, né, quando você faz a conexão, quando você vai na ressonância, irradia, você recebe de volta, porque é pura lei, é pura. A gente não gosta de falar que é energia, mas é energia, gente, não adianta. Nós não temos palavras para poder conseguir falar o que, que significa isso. Mas é baseado nisso, tanto que o Miranda fala em ressonância. Então você está sempre prestando, porque tudo vai ter consequência. Causa e efeito é o seguinte: toda coisa que você faz, tanto que você faz para o bem quanto você faz para o mal. Então você semeou o bem, recebe o bem. Aí fala, mas a pessoa só faz coisa boa, mas por que, que a vida dela é tão ruim, está sempre doente? Isso aí é ela com os seus resgates, com o seu passado, mas que ela está semeando o bem e que vai colher o bem, vai. Agora, gente, o momento está por conta da vida de cada um, da história de cada um. Porque a gente não tem noção, cada um tem milhões de coisas diferentes do outro. Não existe nem duas encarnações iguais, nem duas desencarnações iguais e nem duas vidas que possam ter os mesmos resultados. O resultado é esse: faz o bem, recebe o bem, faz o mal, você recebe ele, no sentido que você está desequilibrando a energia do universo, desequilibrando a obra de Deus, e a lei de Deus é você mexeu, você vai ter que consertar. Então, aí você colocou isso daí, eu achei E interessante. essa oportunidade que nós temos tendo é muito importante, porque imagina, sabe, católicos, evangélicos, não têm a menor noção dessa probabilidade. E aí você fala assim, porque quando eu me tornei espírita, foi porque as respostas me consolaram. As respostas, as dúvidas que eu tinha, sabe, foram sanadas. Por quê? Porque, sabe, em toda religião, Deus é bom, justo, maravilhoso, sensacional, né? Então, por que que nós, aleijado, cego, crianças deficientes? E aí a única resposta que me consolou foi da espiritualidade, que não existe outras vidas, que existem outras coisas importantes, né? Porque a gente ficava assim, meu Deus, sabe? Eu falava para o meu irmão até que era padre, falava assim, mas se é tão bom, por que que nasce assim, sabe? Aí ele ficava assim, não, então a espiritualidade me respondeu isso. Me respondeu a fé raciocinada é isso, porque te dá essa resposta e você não pode deixar de acreditar nessa resposta, né? É uma coisa que eu fico assim, meu Deus, o que que é essa fé raciocinada? É exatamente isso, a Um gente poder raciocínio, não, você é racional, você está com pensamento racional. Você para exatamente pensar, tem lógica tudo, é né? racional e ao mesmo tempo te consola, né, Su? Porque você fala, não sei o que que eu fiz em outra vida. Isso é o Porque você fala consolador assim, prometido. por que que eu estou que eu tô passando isso? Meu Deus, eu devo ter aprontado alguma. Hoje em dia eu faço isso, entendeu? Devo ter aprontado muitas, né, alguma, Já né? semeou bastante, agora estamos colhendo. Pois Só é. que nós E aí, estamos colhendo e semeando, lembrar, né? e ao mesmo tempo, o que eu fico mais assim tranquila é porque eu estou tendo a oportunidade de melhorar, né? Estou tendo a oportunidade de evoluir com os estudos, sabe? E se eu não tivesse todas essas informações que a espiritualidade dá, tá? Eu não tinha. Você sabe que quando eu estudei o livro dos médios, para mim foi o mais fraquinho que eu estudei
lá no Las Teresa. Mas depois eu vi a importância dele, porque se não tivesse a mediunidade, se não fosse os médios a transmitirem tudo isso, a gente não estava sabendo de nada. E depois continuaram, não só com toda a informação que Kardec nos deu, mas com os livros espíritas do Chico Xavier, do Divaldo, de todas as pessoas, de todas aquelas inspirações que as pessoas têm para nos darem palestra. Puxa, olha, eu fico tão feliz quando eu chego e eles me passam uma informação de uma coisa que para mim é assim, meu Deus, mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. A gente É uma vê coisa agora, tão né? boba, cai a ficha, É tão entendeu? recente isso, né? Há 200 anos atrás não tinha essas informações, aí como é que ficava, né? Nós estamos com uma. Que é por isso que fala que nós estamos numa encarnação, nós É, estamos um- na nossa melhor encarnação, que a gente tem é, todas ali as informações. Resta nosso esforço, nosso interesse em procurar o conhecimento, porque isso é que é importantíssimo, que a maioria das pessoas tem preguiça de ler, de estudar, de até assistir um vídeo, né? Que a gente assiste tantos vídeos interessantes de anotar alguma coisa, a pessoa fica, como eu estava falando, vai levando. Então, esse interesse é que é importante, manter essa perseverança, manter essa é, situação, né? Porque senão você ficar com preguiça, ah, agora não vou, não As sei o que. pessoas falam assim, eu sou assim, tem que voltar. Não! Você está tendo a oportunidade de se corrigir aqui e agora. Entendeu? É Depende de isso. Às vezes, você. quando minha irmã fala alguma coisa assim, eu falo, aqui e agora. Essa é a Exatamente. sua oportunidade, não perca. Né? Porque a gente não sabe o que vai vir por aí. Né? Só Não depende sabe. da gente, é isso que eu sempre falo. A gente sempre vê que, Pois que é. o caminho está aí. Jesus mostrou o Enquanto caminho, eles falam iluminou, e você que vai trilhar o caminho. Mas se você não quiser nem andar, começar a andar, você vai ficar estacionado. E das acontece. vibrações, do pensamento, de tudo. Meu É, Deus, se eu passar para o outro lado, eu vou tentar pensar em das coisas melhores, em Jesus, das coisas, né? Essas vibrações que provavelmente vão fazer a gente segurar a rede, a gente ir para um lugar mais tranquilo, né? É isso. menos a gente É já isso. está Eu agradeço entendendo muito a alguma coisinha. espiritualidade. Já estamos Hã? entendendo um pouquinho, né? Ao Um menos. pouquinho, um pouquinho. Agora, Sandra levantou a mão, Sandra Pereira. Só para falar um pouquinho sobre essa questão do determinismo, né? Se a gente for lá nos domínios da mediunidade, eu não sei qual capítulo, novamente, eu posso olhar depois, tem vários planejamentos de reencarnação. Então, uma coisa é você planejar, olha, eu espero fazer isso, aquilo, eu vou me propor a uma coisa. E aí, naquela situação, eu vou me expor a outras coisas, né? Por exemplo, eu escolho ser pobre, nascer na favela. Poxa, se eu estou nesse ambiente, eu estou me expondo a vários perigos, né? E aí, o determinismo existe no sentido de que eu estou naquele lugar, então, assim, existem influências certas que eu vou ter. Agora, eu vou ter a oportunidade de resistir ou não àquilo, né? Então, a gente vê a quanto chega o nosso planejamento, né? Deus, evidentemente, que ele sabe. Eu me proponho a ser pobre e morar na favela, ele sabe se eu vou conseguir fazer aquilo ou não, porque ele sabe tudo. Agora, eu não. Então, é nesse sentido que a gente planeja, se dispõe àquilo e muitas vezes não consegue fazer. E aí envereda por outros caminhos que de repente não tem nada a ver né, com aquilo que a gente se dispôs a fazer e se perde, né? Perde tempo, perde oportunidade, perde tanta coisa, né? Então, essa distinção eu acho que é necessário a gente prestar atenção, né? O determinismo existe a partir da escolha do que eu fiz. Então, eu vou me expor a algumas coisas que fazem parte daquela situação que eu escolhi viver. Agora, a encarnação, existe um planejamento que você pode falhar, que você pode, né, como você disse, você pode sair antes da hora que você planejou. Nos domínios da mediunidade, tem, depois eu olho o capítulo, tem um espírito que vai lá e pergunta como é que está o corpo dele, como é que vai ficar, qual o planejamento, como é que vai ser. Ele queria ver como é que ficaria, né, esse esboço. E aí ele pergunta quanto tempo eu vou ter no planeta. Aí o espírito que planejou, né, que ajudou ele a elaborar esse esboço, diz para ele, olha, você deve passar lá, você tem condições com esse corpo de passar lá uns 70 anos, não me volte antes disso.
Então, mostrando que sempre, né, a gente pode não conseguir chegar lá. O planejamento existe, Deus sabe se a gente vai conseguir ou não. A gente não sabe e precisa fazer o nosso melhor para conseguir seguir adiante. E cada um tem a sua missão. Você falando planejamento, eu lembrei do estudo que eu estou fazendo. Vou passar aqui em primeira mão para vocês, rapidinho. Vou ver se eu consigo abrir a história aqui. Então, tá até nos slides ainda que eu estou preparando. E é o seguinte: a história de Kardec com é, Napoleão. Vocês estão vendo o slide aí? Porque eu botei o texto aqui para mim. Tá, né? Então, tá no livro Cartas e Crônicas, do irmão X, Chico Xavier. Aí ele fala que na noite de 31 de dezembro, em 1799, uma grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes reuniu-se nas esferas superiores no espetáculo deslumbrante da espiritualidade superior. Estavam presentes vários heróis, benfeitores da renovação, e aí ele conta lá que também tinham outros espíritos que eram que não tinham tão superiores. Aí depois, não sei se mudou aí o slide, mudou? Mudou? Sim, Ah, tá bom. Isso. Aí vem, de repente, entra uma comitiva de espíritos estranhos e vacilantes. Era um grupo de almas encarnadas que foram trazidas para a reafirmação de seus compromissos, a seus planejamentos lá, para as suas missões na Terra. Na frente vinha Napoleão, com seus trajes habituais e com seu chapéu característico. Em seguida, abriu uma estrada de luz que se projetou do céu, dando passagem a inúmeras estrelas cintilantes, que, quando chegavam no solo, se transformavam em seres humanos iluminados. Um deles era mais radiante de todos e disse numa voz enérgica, e é o próximo aqui, disse numa voz enérgica para. Vou até ler do slide. Para o Napoleão, que estava até assustado, ficou eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo. E aí esse espírito fala para ele, irmão e amigo, este é a frente do apóstolo da fé, que sob a proteção do Cristo levará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente, porque eu tinha prometido, Napoleão, hein, gente? Não esqueças o mandato para o qual fostes escolhido. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade, para que não caia nos precipícios da tirania e da violência. Coitado. Então, ele fala para ele: você foi indicada para consolidar a paz e a segurança necessárias ao êxito do abnegado apóstolo que descortinará a era nova. Esse apóstolo, que era o Allan Kardec, ele estava ali como superior, ele era um dos espíritos, né? Que a gente sabe que Kardec era um espírito mais superior. Estava ele ficou, terminando isso aí, ele sustenta o Napoleão nos braços, aconchegou ele de encontro ao peito e acompanhou ele bondosamente até religar ele no corpo. Levou ele de volta para casa. Mas isso foi em 1799. 31 de estava terminando o ano, 1799. O Napoleão, logo que se viu desembaraçado da influência dos protetores, tudo, inclusive do Allan Kardec, embriagado pelo poder, ele vai se proclama imperador em maio de 1804. Sim, alguns anos depois, né? E convertendo as concessões celestes em aventuras sanguinolentas. Não cumpriu sua missão e não cumpriu nada que estava planejado. Enquanto isso, nasceu em outubro, o Kardec nasce no mesmo ano, em outubro, e renasceu na França, dando integral cumprimento à divina missão que trazia na Terra. Então ele vai e consegue seguir em frente e cumprir lá a programação. E aí, aquilo que você falou, tem gente que faz a programação, não cumpre, tem gente que faz a programação e tenta fazer, mas acaba tropeçando, e o caso de Kardec que foi, né, com louvor e tudo, conseguiu fazer. Essa história aí, a gente, quem for dia 4, dia 5 lá na Francisco de Paula, eu vou contar no final do estudo que eu vou apresentar lá. Mas, gente, é isso aí, nós estamos com muita riqueza de informação, muita riqueza de conhecimento. Você vê que Kardec e Napoleão, né? Eu sei, já escutei essa história várias vezes, mas agora eu fui buscar no texto original. Aí botei umas figurinhas. Querendo pensar nisso, o cara veio com uma missão, né, tão bonita, acabou se desvirtuando todo e Kardec pediu ali, ajudou, mas é caso de cada um, a gente encarna e o negócio fica difícil. Nós sabemos muito bem. Mal sabendo, a gente não tem ideia do que a gente planejou, mas eu tenho certeza de uma coisa: alguma coisinha a gente está cumprindo em relação a essa história de querer fazer o bem, de ter essa vontade de ajudar que todos nós temos aqui.
desse interesse em se melhorar, isso a gente conseguiu. Isso a gente está conseguindo, mesmo que a gente não. Ah, a gente cai, anda dois, tropeça um, mas nós todos aqui, fora todo mundo que estuda esses livros, né? E se interessa em estudar, e está conseguindo sim, porque com essas informações nós temos alguma coisa muda na nossa vida. Nem que muda só no pensamento, na atitude, logo em seguida a gente consegue botar uma coisa em prática. Eu tenho certeza que todos aqui estão cientes disso tudo. Então, para terminar, agora estamos com alguns minutinhos, Carla faz a nossa oração final e vamos terminar o estudo. Vamos lá. Jesus amado, como estamos agradecidos por esses momentos de estudo, de congregação com nossos irmãos, nossos amigos. Agradecemos por essas lições maravilhosas que muito nos inspiram e que possamos colocá-las em prática, possamos passá-la adiante dentro das nossas possibilidades, dentro de nossa capacidade de humildade, nossa capacidade de luta, porque sabemos, Senhor, que temos um longo caminho a percorrer, mas estamos certos da sua proteção. Estamos certos de que esse caminho é um caminho de grandes orientações. Que assim seja. Obrigada, meu Deus. Graças a Deus. Então, estamos aqui com mais Graças. um estudo concluído. Beijo para todos, até terça que vem. Su, Carinho. Oi. Su, Boa noite para que vocês. horas Vai. vai ser Boa essa noite. palestra? A palestra vai ser Que 20 horas horas. vai ser essa palestra? Hã? Dia 4 e dia 5, todos os 2 dias é 20 horas, a mesmo Ah, tá assunto, bom, tá bom? tá bom. Estarei, quem Tá. quiser for para lá, Boa estarei lá. noite, Beijo, meninas. gente. Boa noite Tchau, para Boa todo noite, boa mundo. boa Tchau. noite. Obrigada, noite. Obrigado. Su. Tchau, obrigado, Trixie. Su.